Bem-vindos de volta ao Revenge Red. No episódio de hoje, uma filha fracassada envia um único e-mail que estilhaça a mentira perfeita de sua família. Meu nome é Lorena. Tenho 29 anos. E 2 dias antes de eu explodir a ilusão de perfeição da minha família, minha própria mãe olhou fixamente nos meus olhos e me chamou de quebrada. Ela disse isso alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse como se fosse uma piada, e não a vida da própria filha. Meu irmão se inclinou para trás na cadeira, deu um sorrisinho sarcástico e acrescentou: "Você sempre vai ser uma ninguém, Lorena. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o sucesso de verdade, eu acho." Todos riram. O som dos talheres batendo nos pratos e o brinde com taças de vinho pareciam celebrar o meu fracasso. E lá estava eu, a piada da noite, sentada em frente a pessoas que não faziam ideia de que a única razão de as luzes daquela casa estarem acesas era por causa da ninguém que eles tanto gostavam de zombar. Eles não sabiam que o banco enviava os boletos do financiamento imobiliário para o meu e-mail, não para o deles. Não sabiam que as 2 parcelas dos carros eram debitadas da minha conta. Não sabiam que os cartões de crédito no nome deles estavam, na verdade, vinculados à minha renda, às minhas horas extras e aos meus plantões sem dormir. "Você deveria realmente aprender a administrar seu dinheiro, Lorena", disse minha mãe, balançando a cabeça como se eu fosse uma criança que tivesse perdido o dinheiro do lanche. Eu tive vontade de rir. Administrar meu dinheiro? Eu tinha planilhas, agendamentos de débito automático e salários inteiros desaparecendo para que eles pudessem postar fotos de férias no Guarujá e falar sobre trabalhar duro pelo que se tem. Eu poderia ter exposto tudo ali mesmo, entre o arroz e o feijão e a falsa preocupação deles. Em vez disso, sorri, tomei um gole de água e deixei que falassem. Deixei que se achassem superiores uma última vez, porque eles não tinham ideia de que, em 48 horas, eu enviaria um e-mail que cancelaria a rede de segurança deles, exporia cada mentira e os forçaria a finalmente ficarem de pé sozinhos ou caírem de vez. Antes de eu contar o que aconteceu depois desse e-mail, me digam nos comentários: que horas são aí onde você está e de qual cidade ou estado do Brasil ou do mundo você está assistindo. Quero ver até onde a história dessa fracassada pode chegar. Na manhã seguinte àquele jantar, eu estava de volta ao meu pequeno apartamento de 1 quarto em São Paulo, a centenas de quilômetros da casa de 3 quartos que eu pagava para eles. Joguei meu uniforme no cesto de roupa suja, tirei os sapatos e desabei no sofá. Meu corpo ainda doía do plantão noturno de 12 horas na UTI de um hospital público. Mas não era o cansaço físico que me quebrava. Era a voz da minha mãe ecoando, me chamando de quebrada enquanto ela estava sentada em uma cozinha que, tecnicamente, era minha. Trabalho como enfermeira intensivista. Pego plantões duplos, feriados, fins de semana, o que o hospital precisar. Vejo pessoas nos piores dias de suas vidas e depois vou para casa e, silenciosamente, mantenho minha família flutuando como se fosse apenas mais uma parte do meu trabalho. Tudo começou há 3 anos, depois do segundo susto cardíaco do meu pai. Minha mãe ligou chorando, dizendo que estavam atrasados com o financiamento da casa, que poderiam perder tudo, que meu pai não aguentaria a humilhação de ser despejado. Eu tinha acabado de pagar meu FIES e prometido a mim mesma que finalmente economizaria para minha própria casa. Em vez disso, deixei a culpa vencer. Liguei para o banco, assumi a dívida, refinanciei no meu nome com a minha renda e assumi cada parcela, só até eles se recuperarem. Eles nunca se recuperaram, eles apenas se acomodaram. Depois vieram as parcelas do carro. Precisamos de algo confiável para trabalhar. E os cartões de crédito? Vamos te pagar assim que pudermos. Nunca pagaram. No papel eu parecia irresponsável. Uma mulher solteira com dívidas enormes e sem bens próprios. Na realidade, eu era um fundo de socorro de uma mulher, só para pessoas que se gabavam de como conquistaram tudo com suor. Os comentários da noite anterior foram diferentes, no entanto. Não foram apenas ingratos, foram cruéis. E pela primeira vez, em vez de engolir o sapo, senti algo dentro de mim mudar. Não foi raiva, a raiva já estava lá há muito tempo. Foi clareza. Se eu continuasse pagando, nada mudaria. Por que mudaria? Eles tinham o estilo de vida e a superioridade moral. Eu tinha ansiedade e piadas sobre ser pobre. Puxei o notebook para o colo
e abri meu internet banking. Linha após linha de débitos automáticos para a vida deles passavam pela tela. Hipoteca, seguros, contas de luz, prestações de empréstimos que nem eram meus. Se sua família te humilhasse por ser pobre enquanto vivia às custas do seu esforço, você continuaria pagando. Encarei os números e percebi a verdade. A única razão pela qual eles podiam se dar ao luxo de me olhar de cima era eu mesma. Foi aí que a ideia daquele e-mail deixou de ser uma fantasia e se tornou um plano. Eu não comecei com palavras, comecei com recibos. Antes mesmo de abrir um e-mail em branco, exportei 3 anos de extratos bancários. Cada boleto de financiamento, cada parcela de carro, cada conta de luz e faturas de cartão de crédito que nunca tiveram meu nome no plástico, apenas na responsabilidade. Montei uma planilha na mesa da cozinha. Coluna A, data. Coluna B, empresa. Coluna C, valor. Coluna D, qual membro da família se beneficiou. A tela encheu rápido, linhas se acumulando até eu precisar rolar a página para ver o começo. Adicionei uma coluna final, o que eu abri mão naquele mês. Aluguel aumentou no meu prédio, mas mantive o carro deles. Cancelei uma viagem com as amigas para o cartão da minha mãe não estourar. Peguei um plantão extra de Natal, em vez de descansar para o financiamento da casa não atrasar. Quando terminei a última entrada, meus olhos ardiam. Mas ver tudo detalhado ali tirou qualquer desculpa que eu ainda tentasse dar a eles. Isso não era ajudar um pouco. Era manter uma segunda casa inteira nas costas de uma enfermeira exausta. No final da planilha, usei a função de soma automática. O valor total que apareceu me fez perder o fôlego. Sussurrei o número em voz alta só para ouvir o som dele. Aquele valor poderia ter sido a entrada do meu próprio apartamento. Poderia ter sido uma reserva de emergência para 2 anos. Poderia ter sido a diferença entre trabalhar até meu corpo quebrar e finalmente respirar. Em vez disso, foi o preço de manter meus pais na fantasia de que estavam vencendo na vida. Fechei os olhos e lembrei da primeira vez que minha mãe ligou sobre a casa. A voz dela estava embargada, trêmula. Lorena, minha filha, eles disseram que se atrasarmos mais uma, vão levar a casa a leilão. Eu não sei o que fazer. Seu pai não aguenta outra mudança. Essa casa é tudo o que temos. Eu morava em um estúdio minúsculo na época, cercada de móveis usados, e percebi que mal conseguia pagar minhas contas, quanto mais as deles. Mas quando ela disse, "Isso vai matar seu pai", eu cedi. Disse a mim mesma que seria temporário. 3 meses viraram 6. 6 viraram 1 ano. 1 ano virou 3. E em algum lugar do caminho, minha mãe passou de chorar por despejo para se gabar casualmente da nossa casa em churrascos de família, convenientemente omitindo a parte em que a filha era quem segurava o teto sobre a cabeça deles. Aquela memória me endureceu. Quando abri o portal de RH do hospital para agendar uma conversa com o orientador financeiro, eu não estava mais tremendo. Escrevi na nota: "Suporte familiar de longo prazo. Preciso de um plano de saída que proteja meu nome." A orientadora, uma mulher chamada Melissa, não pareceu surpresa. "Você ficaria impressionada com a frequência com que isso acontece", disse ela. "Filhos adultos assumindo dívidas dos pais por culpa. Você não é uma filha ruim por querer sua vida de volta." Ela me deu os passos práticos. Desligar os débitos automáticos de forma escalonada para não ser pega de surpresa, com multas, notificar os credores de que a correspondência deve ir apenas para os titulares e colocar tudo por escrito com uma data final clara. Emocionalmente ela disse: "Você precisa aceitar que eles vão te chamar de egoísta, ingrata e cruel. Pessoas que se beneficiam da sua falta de limites raramente aplaudem quando você decide colocá-los, mas você tem que decidir se vai viver como a heroína deles ou como seu próprio ser humano." Depois da ligação, nem tirei o casaco. Sentei à mesa e abri o e-mail. Assunto: encerramento de suporte financeiro. Leia com atenção. Escrevi como se fosse um relatório, não um pedido de atenção. Pelos últimos 3 anos, tenho sustentado financeiramente esta casa das seguintes formas. Comecei anexando a planilha. Listei o financiamento, os carros, as contas, os cartões. Para cada item, incluí o valor mensal, o total pago e a data em que o pagamento automático seria encerrado. A partir de data exata,
Não serei mais responsável por essas obrigações. As contas estão em seus nomes. Vocês precisarão entrar em contato com as empresas para negociar seus próprios pagamentos. Adicionei capturas de tela dos documentos principais, o contrato do financiamento com meu nome como avalista, os extratos dos carros, as faturas enviadas para o nome da minha mãe, mas pagas pela minha conta. Evidências, não emoções. Achei que pararia ali, mas se o fizesse, pareceria apenas um extrato frio. Então, adicionei a parte que eles não poderiam chamar de mal-entendido. Assumi essas responsabilidades por amor e por medo. Medo de perder o papai, medo de ver vocês na rua, medo de ser a filha ruim que diz não. Nunca pedi reconhecimento público porque achei que o respeito privado seria suficiente. Mas ouvir vocês me chamarem de quebrada e ninguém nesta casa, enquanto eu pago o financiamento e os carros, deixa claro que o respeito não faz parte desse acordo. Não vou mais sacrificar meu futuro financeiro, minha saúde física e meu bem-estar mental para manter um estilo de vida que vocês apresentam como fruto do próprio trabalho duro. E não vou aceitar ser humilhada por escolher parar. Eu os conhecia. Sabia que haveria retaliação. Por isso fui explícita. Qualquer tentativa de me manipular, de colocar outros familiares contra mim ou de deturpar a situação publicamente, será respondida com a mesma coisa que estou compartilhando aqui: fatos, documentos e a verdade. Pensei em incluir os tios no e-mail na hora. Uma parte de mim odiava lavar roupa suja fora do círculo íntimo. Outra parte sabia exatamente como isso terminaria se eu não o fizesse. Minha mãe chorando para minha tia dizendo que eu os abandonei. Meu irmão me pintando como uma louca instável. No fim, deixei o campo para apenas com eles, mas salvei o rascunho. Eu queria ter certeza de que era forte o suficiente para riscar o fósforo. Fechei o notebook e finalmente expirei. Sem explosão ainda, apenas aquele silêncio estranho antes da tempestade, quando você percebe que é quem vai chamar o raio. No dia seguinte, após outro plantão exaustivo, sentei no refeitório do hospital com meu café esfriando e o dedo pairando sobre o botão enviar no celular. Minhas mãos tremiam, mas não era por falta de sono. Eu li o e-mail uma última vez. Adicionei o endereço da minha mãe, do meu irmão e, deliberadamente, de mais 3 pessoas. Minha tia, meu tio e minha prima Patrícia, as pessoas para quem minha mãe adorava reclamar da filha ingrata. Finalmente veriam o quadro completo. Respirei fundo e apertei enviar. Sem confetes, sem trovão dramático, apenas o som de enviado e um silêncio que durou umas 3 horas. Então, meu celular começou a acender. Primeiro veio o WhatsApp da minha mãe. O que é isso, Lorena? Depois outro. Precisamos conversar agora. Atenda o telefone. Uma ligação entrou e eu assisti o nome dela piscar enquanto eu estava sentada no carro estacionado. Deixei cair na caixa postal. Se eu atendesse agora, ela gritaria, choraria, distorceria minhas palavras e eu cederia. Em vez disso, chequei o e-mail. Meu irmão tinha respondido para todos. Você realmente expôs nossas finanças privadas para todo mundo? O que há de errado com você? Está parecendo uma louca. Se tinha um problema, deveria ter vindo falar conosco como adulta, em vez de fazer esse showzinho dramático. Era quase engraçado. Passei 3 anos indo até eles calmamente, pedindo para assumirem uma conta de cada vez, apenas para ouvir. Estamos tentando, mas você ganha mais que a gente. Eu tinha sido a adulta, eles tinham sido crianças com cartões de crédito. Eu ainda estava lendo a mensagem dele, quando uma nova resposta chegou da minha tia. Lorena, eu não fazia ideia de que você estava pagando por tudo isso. Isso é verdade? Respondi a ela, ignorando os outros. Sim, tia. Cada linha naquele e-mail é comprovada por extratos. Posso te enviar se quiser. Minha tia respondeu. Não precisa. Eu acredito em você. Sinto muito por você estar carregando isso sozinha. Mais uma rachadura na narrativa perfeita deles. Minha mãe finalmente enviou um e-mail longo. 3 parágrafos de raiva e chantagem emocional. Disse que eu estava humilhando a família, que eu devia a eles porque eles me criaram, que ela nunca me pediu para fazer nada disso, esquecendo convenientemente das ligações chorosas de madrugada. Então ela escreveu a frase que mudaria tudo. Se você parar de pagar, tudo vai desmoronar. É isso que você quer? Ver sua própria família morar na rua? Encarei aquela frase.
A chantagem emocional exposta em preto e branco. Pela primeira vez, ela disse a parte silenciosa em voz alta. Encaminhei a resposta dela para mim mesma. Salvei e respondi. Não quero ninguém na rua. Por isso dei 3 semanas de aviso antes dos pagamentos pararem. Vocês são adultos. Têm empregos. Têm opções. Eu não sou mais uma delas. Terminei dizendo que estaria aberta a uma conversa calma no fim de semana, mas que não responderia a gritos ou ameaças. Coloquei o celular no não perturbe. Se você visse uma mensagem da sua própria mãe dizendo que ela vai desmoronar sem o seu dinheiro, você continuaria pagando ou finalmente a deixaria encarar a realidade? Porque eu acabei de escolher a realidade. O silêncio não durou. Na manhã seguinte, minha mãe mudou a estratégia. De culpa privada para piedade pública. Uma colega de trabalho me mandou um print de um post dela no Facebook. Nada dói mais do que quando seu próprio filho te vira as costas depois de tudo o que você fez por ele. Algumas pessoas esquecem quem trocou suas fraldas e as alimentou. O dinheiro muda as pessoas. Os comentários choveram. Filhos de hoje em dia não têm respeito. Sinto muito, amiga. Deus está vendo. Eu deveria ter esperado. Minha mãe sempre foi mestre em se fazer de mártir. O que ela não esperava era que minha prima Patrícia veria meu e-mail antes do post. Patrícia comentou: Tia, eu te amo, mas essa não é a história toda. Acho melhor todos ficarem fora disso até vocês resolverem em particular. Só isso já mudou o tom. Outro primo curtiu o comentário da Patrícia. Minha tia me mandou mensagem privada. Ela está postando sobre você. Sinto muito. Quer que eu diga algo? Eu disse que não. Eu não ia travar uma guerra no Facebook. Eu tinha algo mais forte que um post vago. O poder de parar de pagar os boletos. 3 dias depois começou. Meu irmão mandou mensagem. Ei, a parcela do carro não caiu? O banco disse que está atrasado. Respondi calmamente. Como escrevi no e-mail, os agendamentos acabaram ontem. A conta está no seu nome. Você precisa ligar para eles. Os 3 pontinhos de digitando apareceram e sumiram. Algumas horas depois. Isso é sacanagem. Eu não consigo cobrir isso agora. Você sabe. Deixei o celular de lado e não respondi. Na manhã seguinte, ele escreveu de novo. Estão falando em busca e apreensão se a gente não pagar. É sério que você quer isso? Digitei e apaguei 3 respostas antes de me decidir pela verdade. O que eu quero é parar de ser responsável por contas que não são minhas, para pessoas que me chamam de quebrada, enquanto vivem do meu salário. No hospital, os monitores apitavam, médicos me chamavam, e por algumas horas abençoadas, meu cérebro pertencia apenas ao trabalho. No intervalo, vi um e-mail do banco endereçado à minha mãe com cópia para mim. O débito automático foi cancelado conforme solicitado. Minha mãe respondeu ao banco, me colocando de volta na conversa. Isso deve ser um erro. Minha filha cuida disso. Eu não respondi lá. Liguei para o banco, confirmei o cancelamento e pedi para anotarem que eu não retomaria os pagamentos. Quando desliguei, minhas mãos tremiam, mas desta vez era alívio. Naquela noite, minha mãe ligou 10 vezes seguidas. Deixou mensagens de voz chorando, gritando, implorando, ameaçando. No final da última, a voz dela baixou para um tom frio. Se você deixar essa casa ser levada, nunca mais apareça aqui. Aquilo doeu mais do que eu queria admitir. Mas a questão é, eu não estava deixando a casa ser levada. Eu tinha dado aviso, tempo e todas as informações. Não era que eles não pudessem pagar. Era que eles não queriam. Queriam que eu continuasse sangrando em silêncio. Uma semana depois, quando o vencimento passou e o aviso de atraso chegou, minha mãe finalmente cedeu. Tudo bem. Vem aqui este fim de semana. Vamos conversar. Sem pedido de desculpas, apenas uma ordem. Como se eu ainda fosse uma criança sendo chamada para a diretoria. Eu quase disse não, mas uma parte de mim precisava vê-los confrontados com a realidade. Comprei a passagem de ônibus desta vez com milhas que economizei, não com dinheiro que me faltava. A garota que eles chamavam de quebrada estava prestes a entrar na casa que pagava e ver o que acontecia quando a rede de segurança sumia. Quando cheguei à casa naquele sábado, tudo parecia igual. O jardim cuidado, a guirlanda na porta, a placa abençoe estilar ainda pendurada na varanda. Ninguém diria que havia um aviso de atraso na mesa da cozinha. Minha mãe abriu a porta antes de eu bater.
Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas o maxilar estava rígido. Meu irmão estava encostado na parede, de braços cruzados, com o mesmo sorrisinho, mas desta vez havia pânico por trás dele. Sentamos à mesa de jantar, o mesmo lugar onde ela me chamou de fracassada. Sem comida, sem conversa fiada, apenas uma pilha de papéis, a impressão do meu e-mail, o aviso do banco e um bloco de notas com números rabiscados. Então, começou minha mãe, com a voz ríspida, você provou seu ponto. Aquela frase me disse tudo o que eu precisava saber. Na mente dela, isso era um ataque de pelanca, não um limite que eu estava impondo. Isso não é sobre provar um ponto, eu disse calmamente. É sobre fazer uma mudança. Eu não posso mais continuar com isso. Meu irmão interrompeu. Você está agindo como se a gente estivesse aqui sem fazer nada. Nós trabalhamos. Você poderia ter feito isso aos poucos, em vez de tirar o tapete debaixo da gente. Apontei para os papéis. 3 semanas de aviso não é tirar o tapete. 3 anos de mim pagando tudo, enquanto sou chamada de ninguém. Isso foi o tapete. Eu só estou saindo de cima dele. Os olhos da minha mãe faiscaram. Você acha que é melhor que a gente agora porque tem um diploma e um emprego na cidade grande. Nós te demos tudo. Nós nos sacrificamos por você. Senti a velha pontada de culpa, mas não deixei que ela assumisse o controle. Vocês me deram comida e teto porque isso é o que pais fazem. Sou grata por isso. Mas isso não significa que eu te deva toda a minha vida adulta em troca. Deslizei uma pasta pela mesa. Dentro havia 2 coisas. Um orçamento simples, que imprimi, e uma lista de consultores financeiros na cidade deles. Aqui está o negócio, eu disse. O banco deu a opção de refinanciar sem mim. Está naquela carta. Vocês podem vender a casa e comprar algo menor. Podem vender os carros. Podem cortar os extras. Vocês têm opções. O que não tem mais é a mim como o banco silencioso de vocês. Meu irmão debochou. Então é isso. Depois de tudo, você só vai embora. Não, eu disse baixinho. Eu finalmente estou indo em direção à minha própria vida. A sala ficou em silêncio. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de raiva. Como você pode ser tão fria? Sussurrou ela. Você quer que a gente sofra? Eu não quero que vocês sofram, respondi. Eu quero que vocês cresçam. Eu sabia que essa frase ia doer. E doeu. Ela bateu com a mão na mesa. Saia daqui. Por um segundo, minha antiga eu tentou emergir. Aquela que pediria desculpas, imploraria, prometeria pagar só mais um mês. Em vez disso, levantei-me. Antes de eu ir, quero dizer uma coisa, disse eu, com a voz firme. Você me chamou de quebrada nesta casa. Você riu de mim. Mas a verdade é que vocês estavam apavorados com o que aconteceria se eu percebesse o meu valor. Isso, apontei para a sala, é o que acontece quando eu paro de fingir que vocês estão certos sobre mim. Virei-me para o meu irmão. Você disse que eu sempre seria uma ninguém. Mas se eu sou uma ninguém, por que tudo desmorona no segundo em que eu paro de pagar? Ele desviou o olhar. Sem sorrisinho agora, apenas lábios apertados. Se algum dia quiserem ter um relacionamento comigo que não seja baseado em dinheiro e manipulação, minha porta está aberta. Mas não será assim. Saí da minha própria casa como uma convidada que tinha passado do tempo. Na varanda, me senti estranhamente leve. Assustada? Sim. Triste? Com certeza. Mas havia algo novo. Autorrespeito. Se sua família te mandasse sair de uma casa que você pagou, você desabaria ou finalmente acreditaria que merece algo melhor. 3 meses depois, eu estava em uma porta diferente, segurando chaves que finalmente abriam algo só no meu nome. Não era um lugar grande, apenas um apartamento pequeno na Zona Leste, com pisos um pouco gastos. Mas era meu, sem segunda família escondida, sem débitos automáticos secretos. Meu score no Serasa começou a subir assim que as dívidas atadas à vida dos meus pais pararam de me drenar. Redirecionei o dinheiro que enviava para eles para uma poupança e minha previdência. Pela primeira vez, meu futuro não era um detalhe esquecido. As consequências lá no interior foram pesadas. Minha tia me mantinha informada. Meus pais tentaram refinanciar a casa sem minha renda e foram recusados. Tiveram que vender a casa e se mudar para um apartamento alugado pequeno, do tamanho do meu antigo estúdio. Meu irmão vendeu um dos carros
e começou a fazer bicos como entregador e segurança para pagar as contas dele. No início, houve mensagens de ódio. Tivemos que mudar por sua causa. Você arruinou nossas vidas. Não respondi. Lentamente, o tom mudou. Um dia, uma mensagem simples do meu irmão. Consegui outro emprego. É puxado, mas estou pagando minhas coisas agora. Semanas depois, da minha mãe, estamos nos acostumando aqui. É diferente. Sem pedido de desculpas ainda, mas sem posts sobre filhos ingratos. Uma noite após um plantão longo, eu estava no meu sofá e comecei a escrever em um fórum sobre abuso financeiro. Pessoa após pessoa escreveu sobre pagar as contas dos pais e ser chamada de ingrata para que a família pudesse ostentar. Meu peito apertou. Pela primeira vez, coloquei minha história em palavras, sem nomes, apenas descrevendo como era ser ridicularizada por pessoas cujas vidas você sustentava. As respostas foram avassaladoras. Essa é a minha vida. Achei que eu fosse a única. Sua frase sobre a única razão deles te olharem de cima ser "você me deu um soco no estômago". Foi aí que percebi que o e-mail que explodiu minha família não mudou apenas minha conta bancária, mudou como eu me posiciono no mundo. Parei de me desculpar por ter limites. Parei de equiparar amor com sacrifício. E comecei a me perguntar algo que ninguém na minha família jamais me perguntou. O que você quer? Eu queria tempo, então reduzi um plantão extra. Eu queria crescer, então me inscrevi em uma pós-graduação em gestão hospitalar, algo que sempre disse que não tinha tempo nem dinheiro. Eu queria paz, então fiquei um tempo sem contato com meus pais para baixar a poeira. Meses depois, meu celular vibrou com um número que eu conhecia de cor. Minha mãe. Meu coração disparou. Desta vez atendi. A voz dela estava mais baixa do que eu lembrava. "Oi", disse ela. Eu vi aquele texto que você escreveu online sobre famílias e dinheiro. Era sobre a gente?" Não menti. "Sim, mãe, era." Houve uma longa pausa. "Eu não percebi o quanto estávamos exigindo de você", ela admitiu finalmente. "Eu estava com tanto medo de perder tudo que te fiz responsável pelo meu medo. E depois te puni por isso." Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi a primeira vez que ela assumiu alguma responsabilidade. "Não estou ligando para pedir dinheiro", acrescentou rápido. "Eu sei que isso acabou. Eu só sinto falta da minha filha." Lágrimas arderam nos meus olhos. "Sinto falta da minha mãe também", eu disse, "mas da versão dela que me ama mais do que ama o que eu posso pagar. Concordamos em tentar algo novo. Conversas que não terminassem em "você pode pagar isso"? Ligações onde eu não fosse tratada como um cartão de débito ambulante. Ainda estamos tentando. Algumas vezes parece possível. Outras vezes, velhos hábitos voltam, e eu tenho que lembrar a ela e a mim mesma do limite. E essa é a verdadeira revanche, eu acho. Não é ver eles passando aperto ou se mudando para um lugar menor. Não são os carros vendidos. A verdadeira revanche é recuperar minha vida e forçá-los a encarar a verdade. Eu nunca fui a quebrada. Eu era a única coisa impedindo tudo de quebrar. Se você está assistindo isso e é o filho responsável da família, aquele que chamam quando o boleto vence, quando o carro quebra, quando uma decisão ruim finalmente cobra a conta, pergunte-se: você está ajudando ou está sendo usado? Você está salvando eles ou está se sacrificando? E se sua própria mãe te chamasse de ninguém enquanto mora em uma casa paga por você, o que você faria? Manteria a paz e continuaria pagando, ou enviaria o e-mail que finalmente te libertaria? Me diga sinceramente, no meu lugar, o que você teria feito de diferente? E em que ponto você teria ido embora? Deixe sua resposta nos comentários. Quero ver quantos de nós cansamos de ser os ninguéms em famílias que não sobrevivem sem a gente. Obrigado por ouvir. Da minha perspectiva, Lorena não foi fria nem egoísta. Ela foi alguém que finalmente percebeu seu valor após anos de drenagem emocional e financeira. É preciso muita coragem para parar de confundir amor com sacrifício e escolher o autorrespeito e um futuro saudável. E você, o que faria?